Porque a internet revolucionou, mudou o Brasil, né? É. Por quê? Porque as pessoas eram doutrinadas pela Rede Globo ou pela escola comunista. Aí as pessoas aí começaram a ver outros conteúdos na internet, pensar, ler mais, estudar, ver e tal, falou, opa, fui enganado, né? Não é bem assim que é a vida, não é bem assim que é a história. Então a internet, ela rompeu o monopólio dessa doutrinação cultural, que já vinha fazer o quê? Uns 60 anos, sei lá. Ou seja, a gente começa a tomar consciência uns 20, 15 anos, É, uns por aí. 20, 15 anos, né? Então a internet se torna quase que um espaço de liberdade de expressão que começa a influenciar pessoas que antes eram influenciadas primariamente pelas grandes mídias. Exatamente. E grande mídia, você sabe que viés que é, né? Então, Pois é. E a gente tá vendo, e aí muito interessante, né? Porque a Globo, ela começa a passar por um desgaste muito grande, né? Enorme. Um desgaste enorme, e hoje a gente vê que o negócio não para em pé, só para em pé porque tem financiamento E por inércia também é um grupo muito grande, então ele consegue se estruturar, né? Consegue se ramificar em outras operações. Mas a televisão, como a Rede Globo, aquela que a gente conheceu como tal, tá cada vez mais perdendo força, né? E isso, quando você analisa os grandes grupos que auxiliaram ou permitiram a gente chegar onde a gente chegou, estão refletindo o que aconteceu lá com Getúlio Vargas? Como assim? Não entendi. O apoio, a correlação do grande empresário e o governo. Ah, tá. Isso já tinha no Getúlio Vargas, já tinha isso. Nasceu ali, né? Já e a gente está tinha repetindo isso. Tá né? repetindo. Os militares também tinham isso. Os militares também? Também. Os militares quebraram a Panair do Brasil, por exemplo. A Panair do Brasil era uma das melhores companhias do mundo. Eu nem sabia que tinha A Panair do Brasil é uma das melhores companhias aéreas do mundo. Ela tipo, ela que eu desenho que tinha avião, tinha radar, ela tinha até uma oficina de conserto de turbina aqui no Brasil. Então ela era um colosso. Quem voava na Panair dizia, era uma das melhores do mundo. Os donos da Panair, esqueci o nome da família deles lá. Quando teve o golpe militar, eles tiveram que ir pro exílio. Olha só. Os militares perseguiram eles, os militares dissolveram, quebraram a Panair de propósito. A Panair era uma empresa lucrativa. É mesmo? Quebraram a Panair e todo o espólio da Panair foi para a Varig. Que a Varig, embora privada, ela era apelidada, mas nos meios falava que era uma paraestatal, porque ela era assim com os militares. Ah, E por isso que a Varig ficou excelente, porque ela pegou o espólio da Panair. Pegou os aviões, pegou os melhores comissários, pegou toda uma estrutura de excelência da Panair. Por isso que a Varig era muito boa. Ora, o exemplo da combinação Panair-Varig, você vê a mentalidade que é muito parecida com hoje em dia. A Varig era um Colou, mas por que não? Por causa da Panair. A Panair. Aproveitou. Deve ter sido baratíssimo. E aproveitou e ficou. Então foi uma coisa horrorosa, uma coisa criminosa quebrar uma empresa que era sadia por razões políticas, porque o dono da Panair era amigo do João Goulart. E aí ele teve que, terminou a vida na França lá, mas sem empresa dele. Tem um processo aí que durou, sei lá, 50 anos, nem sei se terminou. E então foi um absurdo que os militares fizeram. A família vivia aqui, Marcelo? Vivia no Rio de Janeiro. É mesmo? Eles eram americanos? Não, eles eram brasileiros. Eles eram brasileiros, porque eles tinham operação fora, Não, né? não, aquela é outra Panair. Aquela é outra. Outra empresa, só o nome que era igual. Aqui era não, a Panair do Brasil era um colosso de empresa. Aí os militares quebraram ela, mudaram a lei para prejudicar a empresa. Começaram a quebrar, o espólio ficou para a Varig. Olha só. Então é assim que as coisas. Quebraram também uma empresa nascente de automóveis, chamado Democrata. Aí falaram, não, porque era pequena a empresa. E porque diziam que foi só por causa do nome, Democrata. E quebraram também. Muita empresa. A Light, por exemplo, foi estatizada. A Light foi um escândalo, porque a Light era uma empresa inglesa que tinha contrato de 100 anos com o Brasil, imagina só. Nossa. E quando ela foi estatizada, faltava 2 ou 3 anos para terminar o contrato de 100 anos. Foi estranho, né? Uhum. Então, essas coisas tinham no Brasil. Então, o que a gente vê de conluio, estou falando só desse governo, os anteriores também teve isso, de conluio entre grandes empresas com o governo, é uma prática que o Getúlio Vargas fez, uma prática que tinha entre os militares e que nós estamos vendo hoje. Voltando para a FHC, faz 2 mandatos e coloca a gente numa rota que chega num momento econômico maravilhoso das commodities brasileiras, né? E aí a gente chega no Lula, né? Que Antes teve crise, né? Não, teve crise. Teve a crise asiática, né, em 98. Foi violenta. O dólar saiu de 1 para 2, ou alguma coisa assim, 1,20 para 1,80. A crise asiática foi brutal no Brasil. Eu me lembro daquela bolsa despencou, o dólar disparou. Então não foi assim céu azul, não. Quem pegou céu azul e teve sorte foi o Lula. Né? Teve crise russa de 99, teve a crise da Nasdaq no ano 2000. Quando o Fernando Henrique passa o bastão para o Lula, o dólar tinha disparado, estava mais de 3. Isso não é dado atualizado. Atualizado talvez desse até 8 hoje em dia com valor atualizado. Nossa. Aí tem que fazer as contas, né? Deu 3 lá. E o que aconteceu? O Brasil estava crescendo, os déficits, todos os números estavam ruins, estavam piorando em 2002. Só que aí veio o boom das commodities. Aí o Lula teve uma sorte enorme. Aí o Brasil surfou numa onda espetacular por causa das commodities da Vale disparando, o mundo precisando comprar tudo que o Brasil oferecia. Tanto é que a crise de 2008 foi fraca no Brasil.
né? Que foi o crise do subprime lá, os efeitos no Brasil não foram tão graves, Verdade. como se esperava, não, vai quebrar o Brasil, lembro do Foi ele que falou da ondinha, não foi? Da ondinha, nesse ponto ele acertou, né? Depois fica falando que eu só critico ele, não, acertou, não. E aí depois, só que a onda das supercommodities acabou, né? Quando chega o governo Dilma, acabou. Acabou a festa. Aí ela resolve fazer reformas que não foram boas, o Brasil pegou 2 anos de recessão violenta, foram os piores anos do Brasil, da história do Brasil, recente pelo menos. Tanto que não dura muito. Aí você está falando já no segundo mandato? No segundo 2014, né? 2014, 2015, o Brasil estava insustentável. Aí veio o impeachment, aí o governo veio um movimento muito importante, muito popular, forte. Né? Já tinha começado em 2013, lembra? 2013 já teve um movimento forte, que começou com um protesto de preço de metrô e depois acabou pegando outras bandeiras. Uns 20 centavos lá, né? E pegou outras bandeiras e acabou crescendo, culminando no impeachment. Depois vem o Temer. Legítimo esse impeachment, na sua opinião? Claro, né? Totalmente. Aí vem o Temer, faz 2 reformas importantes, né? A trabalhista e a de desburocratização, né? Que pouca gente lembra, né? Mas a desburocratização lá com ele foi importantíssimo aquilo ali. Então é que hoje você não precisa mais ficar reconhecendo firma. É verdade. Antes você não conseguia fechar empresa no Brasil. Você não conseguia. Você não conseguia fechar. O cara que conseguia fechar tinha que ganhar um prêmio, né? É isso mesmo. Como é que o cara conseguiu fechar a empresa e tal. E tudo concentrado em cartório, uma burocracia e tal. Então esse movimento do Temer foi muito importante. Tanto a trabalhista como o movimento de desburocratização, né? E ele fica 2 anos. Fica 2 anos porque é para cumprir o mandato da Dilma. O que é interessante, esse pouco tempo, né? Porque hoje está em discussão o tempo de mandato, se pode ter reeleição, não pode. Que, se eu não me engano, foi o FHC que introduziu isso? Foi, a reeleição foi ele. E me parece interessante a gente ter visto tanto impacto em tão pouco tempo com o Temer, né? Eu sou contra a reeleição, acho que para o Brasil seria melhor gerar mais rápido, dar uma marejada melhor. Me parece que sim, né? Ainda mais agora, nessa fase que a gente está vivendo, né? Então é isso. Então o Brasil, ele fica com esse... O Brasil sempre tem os voos de galinha, como se fala, né? Parece que vai decolar e agora cai. Vai agora e cai, né? Infelizmente, porque o Brasil não estimula o empreendedorismo, tem uma carga tributária muito alta, apesar de ter melhorado, ainda é um país muito burocrático, ainda tem o Estado nas nossas costas muito forte, então é por isso que o Brasil não cresce. Voltando à sua pergunta inicial, por que o Brasil não cresce? Porque não faz as coisas certas, não fez igual o que Singapura fez, Coreia fez, que a Irlanda fez, então não adianta, nunca vai sair dessa estágio. Que é o quê? Voltar para as nossas origens, liberdade econômica, liberdade econômica, das condições, descentralização, o Brasil, olha o tamanho do Brasil, né? Vai ser tudo centralizado, entre nós, deixa os estados terem mais autonomia, né? Uhum. Então vai, na Primeira República tinha muito, até umas coisas engraçadas, um estado podia cobrar imposto de importação de outro estado, então era a autonomia que tinha, tô dizendo que isso era certo, mas só para mostrar a autonomia, então você tinha Código de Processo Civil estadual, de tal autonomia que tinha. O primeiro Código de Processo Civil nacional do Brasil foi do Getúlio Vargas, 1939. Então, deixa os estados terem mais autonomia, mas olha como os Estados Unidos funcionam bem. O pessoal fica, não, por que os Estados Unidos funcionam tão bem? Porque ele é descentralizado. Uhum. E dentro dos estados tem os condados, que é uma subdivisão dentro dos estados, nos Estados Unidos, que o Brasil deveria importar essa ideia que é muito bem feita, né? Então, todos os estados lá têm condados, que são subdivisões do estado, que reúne municípios com pautas comuns, e às vezes quem administra é um administrador formado, sabia, né? Não sabia. Não estou dizendo que todos são assim, mas muitos condados contratam administradores. Que legal. Então, aquele cara é CEO de uma empresa, vamos pegar ele para administrar o condado? Vamos. Aí por isso que as coisas funcionam, descentralizado, e eles defendem o condado, eles os counties, que eles chamam, né? Exatamente. Eles defendem, uma bandeira mesmo. Uma bandeira. E por isso que funciona bem, por isso que a polícia, às vezes tem a polícia do condado e a polícia do estado. A do condado sempre é melhor do que a do estado, sempre é. É a mais rápida, a mais ágil e tal. Então é assim, por isso que funciona, porque é descentralizado. Marcelo, quando a gente chega em Bolsonaro, que foi uma virada, uma loucura, né? Era uma chance muito baixa. Foi inacreditável. Foi inacreditável aquilo ali. Eu queria que você fizesse uma análise, porque Bolsonaro ameaça muita gente e tem uma mudança gigantesca em como era configurado os poderes e como os poderes estão configurados hoje. Tanto que o poder executivo hoje, Lula, pouca força, né? Mas isso historicamente sempre foi assim, viu? Desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi conduzida pelo Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães do então MDB, depois PMDB. Ele foi uma grande figura histórica de resistência na ditadura. Então, quando veio a Assembleia Constituinte convocada pelo Sarney, ele surgiu como grande líder dessa Constituinte. Então, ele reuniu o que se chamou depois de Centrão. Então, o Centrão de hoje vem lá, lógico que mudaram os partidos, nome, figura, mas a lógica é a mesma. Então, o Centrão comandou
a Constituição Federal. Eliminou exageros de esquerda, de gente que queria até fazer uma reforma agrária radical, roubar a terra dos outros e tal, como também pautas mais liberalizantes, com o meio termo, aquele centro-esquerda que trava a economia do Brasil até hoje. Mas de fato, então o Ulisses Guimarães estabeleceu esse chamado presidencialismo de coalizão. Inclusive ele mandava nos bastidores do Sarney, né? O Sarney depois confessou que não tinha nenhum ministro que não passasse pela autorização do Ulisses, da aprovação do Ulisses. Então ele mandava nos bastidores, ele era o homem do Centrão, o homem que fez a Constituinte, o homem que estabeleceu esse semipresidencialismo do Brasil com uma máquina de centro que a gente chama de Centrão. Só vai mudando os nomes. Aí vai. Aí depois vem o Collor conseguiu o apoio inicial desse grupo, do Centrão, depois perdeu o apoio, sofreu o processo. O Fernando Henrique teve que governar com essa turma, PFL, apoio do MDB e tal. O Lula também governou com essa turma também. A Dilma também, o vice da Dilma era o Temer, que era do PMDB. Depois o PMDB derruba a Dilma e dá suporte para o Temer. O Bolsonaro, apesar dos duelos e disputas, ele teve que contar com essa turma também. E o Lula, obviamente, tem que contar com eles agora também. Então é a mesma lógica. Se a gente estudar 88, os trabalhos foram feitos na Constituinte de 1988, aí começaram em 1986, até hoje a gente vê um fio que os une. Impressionante. Caramba, impressionante. Não sabia com tanto detalhe assim. Ou seja, a gente tá com essa trava implantada até hoje, mas agora o STF adotou um papel que a gente não tinha antes, né? Então, na realidade, o embrião do STF, tá aí com exposição muito midiática, muito poder, isso é da Constituição de 88 também, que isso daí não foi manifestado, foi uma bomba de efeito retardado, mas tá tudo lá. Explica um pouco melhor isso pra gente entender como então, tá tudo lá o 88, né? Então, o 88 estabeleceu determinados mecanismos que dá muito poder para o STF. E durante muito tempo isso aí ficou adormecido. E agora eles estão exercendo esse poder. Não tinha sido utilizado, é verdade. Você usou uma palavra melhor que a minha. Então foi isso. Fala assim, eles estão inovando tudo, tá tudo contra a lei, tudo contra a Constituição. Tá tudo lá. Ó. Esse poder foi dado lá na origem, lá pelo Constituinte. Tá lá. E o problema é que os mandatos são enormes. Também é tudo da Constituinte, né? Também. Teve modificação em relação ao tempo de mandato? Não tem. É indicação, né? Tem que aposentar com... Antes era 70 anos, depois passou para 75 anos, mas a lógica é a mesma, né? Cara, que loucura isso, né? Quando você olha para o cenário hoje, Lula, mandato muito fraco, pouca força, queria que você comentasse essa minha análise. Me parece que a gente está com uma oportunidade importante de transição, porque... Me parece que o país não sustenta mais isso por muito tempo, né? Então, o Lula é muito hábil, né? Vamos falar assim. Lógico que a gente não gosta do governo do PT, mas ele é hábil, né? Fazer o quê? Tem que admitir, ele é bom articulador, as pessoas lá conseguem fazer boa articulação, né? Então ele se sustenta, né? Então isso é inegável, ele já é um político lá desde a década de 80, ele participou da Constituinte, ele sabe como lidar com o Centrão, ele acompanhou todos os trabalhos do Ulisses Guimarães, então é um homem que está calejado, né? Conhece todo mundo. Conhece todo mundo, sabe como fazer, como deixar de fazer o quê? Ele é assim, ele aprendeu, né? Não tem o que fazer. Mas perdeu força, né? Perdeu, assim, a gente vê perdeu. Acho que tá um relatório tá impressionante. Eu não esperava que o Flávio Bolsonaro tivesse essa expectativa de votação, não. Eu também não acho que ele tá passando por um desgaste. Né? Acho que o povo tá sentindo isso. A narrativa... Mas sabe que isso é natural, viu? Mesmo governos bons, se vê às vezes na Europa, que se prolonga muito um primeiro-ministro, ou o presidente se reelegendo, há um desgaste natural. É curioso, mesmo que ele não perca o nível, vamos supor, ele tá sempre fazendo um bom mandato, há um certo desgaste. Então, na Angela Merkel teve, o Getúlio Vargas no segundo mandato também teve desgaste, apesar de ser muito popular, já começa a cansar um pouco. Então, é uma coisa natural, parece que mesmo quer seja o governante bom ou ruim, chega uma hora que dá um certo cansaço. Imagina, então, ele concorrer a um quarto mandato. Se ele já tá desgastado no terceiro. Eu acho que esse pessoal, que estão analisando isso, só um desgaste por causa do Banco Master, por causa dos preços que não param de subir, por causa de determinados ajustes. Mas eu acho que está faltando uma análise por parte de analistas políticos desse desgaste natural que eu me referi. E a gente fica muito tempo no poder e começa a cansar. Pessoas querem mudar. Vence, né? Chega uma hora vence. Não adianta, não queremos mais. Uma hora que cansa. Agora, esses próximos 3 meses vão ser importantes. Vão ser decisivos, né? Que a eleição é em outubro, né? Eu não lembro os dias que vai ser. É outubro, né? O segundo turno é novembro, não é isso? Então nós estamos no mês 3, né? Então tem o quê? Tem 7 meses
A coisa ainda vai esquentar, muita coisa pode ir pra lá e pra cá, né? Vamos ver. Já estamos... Já é uma eleição polarizada, né? Esse negócio de terceira via não vai decolar. E me parece que ela não vai, mas eu acho que ela pode contribuir, né, Marcelo? Porque todo mundo que tá no páreo... Não sei se a esquerda vai colocar alguém ali para dar algum equilíbrio, né? Eu acho que o Brasil se divide entre PT e anti-PT, né? Pois é. Eu voto sempre anti-PT, então eu sou desse grupo. Qualquer um, tiver lá, se tiver o Ratinho, voto no Ratinho. Se tiver o Bolsonaro, voto no Bolsonaro. Se tiver o Tarcísio, qualquer um, eu voto nele. Né? Então o Brasil tá assim, eu acho que não é tanto pró-Bolsonaro ou pró-PT, mas é assim, o marco é o PT. É ele e quem é contra ele. É isso aí. Eu acho que vai ser uma guerra de foice, né? Porque a briga Flávio agora e Lula, cara, vai ter que vai esquentar, viu? Vai ter que colocar as merdas do outro, né? Em voga. E o Flávio dizem que tem aí umas coisas para ser divulgado. Não sei o que é, né? Estão falando. Agora vai vir uma atrás da outra, né? Vai vir. Então vai ser uma eleição pesada mesmo. Você, quando analisa Brasil, com toda essa sua bagagem, com toda a sua experiência, porque quando você conhece a história, você vê as coisas se repetirem exatamente igual. Eu vejo alguns poucos padrões, eu não tenho uma profundidade que você tem. Eu imagino que você deva ver com uma cristalino o que está acontecendo. Você é otimista? Não, justamente com a história. Me explica esse não otimismo, o que quer dizer isso? Porque o Brasil já faz muito tempo que está repetindo os mesmos erros, né? Parece que não está aprendendo, né? Então eu sou meio pessimista. As coisas no Brasil são cíclicas, né? Começam, dá sempre volta, não sai do mesmo lugar. Volta pro mesmo lugar. É diferente da Argentina, que acordou, né? Acordou. Eu espero, né? Eu tô aqui, torcendo, porque às vezes vem umas forças contrárias. Eu estava no outro podcast, né? Do Ferri, lá, não sei se você conhece. Sim, maravilhoso. E ele deu um exemplo muito bom do Brasil. Ele falou que o Brasil é igual uma boia no alto mar. Então nunca decola, mas também não afunda. Então fica lá. Assim, hora tá bom, opa, vai melhorar, não, mas aí depois vem a onda dessa, e depois sobe. Ele fala que é uma boia, porque o Brasil é muito grande, então não tem como quebrar. Tem muita coisa que o Brasil produz que o mundo precisa, minério, comida, um monte de coisa. Agora parece terras raras, o Brasil tem também. Então o Brasil tem muita coisa que o mundo precisa, então não tem como quebrar. Mas também como o Brasil não faz reforma, também não tem como decolar, então fica uma boia, oscilando. Né? E eu acho que o que mais dá agonia é a profundidade da corrupção, né? A gente sai, estão dizendo que talvez esse escândalo do Master seja um dos maiores. É absurdo, né? 40 bilhões, né? Uma coisa assim assustadora. O Moro foi num podcast e ele deu muitos dados, assim, ele fala assim, cara, é muito maior do que a gente viu lá atrás, que ele e o Deltan trabalharam, né? Ele falou, cara, muito maior. Os números que a gente está falando aqui são bilhões, 60 bilhões. Não, e a quebra, né? Por exemplo, o Bamerindos quebrou, mas foi na casa de poucos bilhões, isso é 40, né? Quer dizer, uma coisa, as somas são astronômicas. Eu tô escutando na casa de 60, assim. 60? Escutando na casa de 60. Coisa, deve ter muita informação. É o maior da história do Brasil. Ela supera todos que a gente já viu. Que loucura, né? E a Lava Jato já foi um negócio assustador, foi um escândalo absurdo, de muitos pagamentos, de muita recorrência, e parece que não chegou nem perto disso, né? Então, esse que é o problema, as coisas do Brasil ficam se repetindo, né? Nada impede de ter um novo Master daqui a alguns anos. Mas parece que tá escalando, né? Assim, tá aumentando, né? A gente tá vendo assim, pô, onde se vê um ministro com um contrato de 130 milhões? Não é ele, né? É a esposa. Sim, é legitimamente, né? Isso para mim também já é um grande absurdo, né? Essa normalização de que juízes têm seus escritórios no nome de alguém. Não, né? Mas é que a lei não veda que os parentes possam ter escritórios, né? Filhos, esposas, irmãos, não veda, esse que é o problema. Você não tem assim, o Fachin estava querendo fazer isso, né? Então estipular uma regra, uma nova lei de tentar então limitar a criação, ou impedir, ou fazer qualquer coisa que impeçam que parentes tenham escritórios, né? A ideia é impedir que os parentes tenham escritório, só que isso aí não está passando, né? Então, do ponto de vista da lei, não é ilegal. Isso que é a coisa, isso que as pessoas às vezes não entendem. Mas o cara vai dizer, mas não é ilegal. Não, acabou. Não é ilegal. Exatamente. Mas é uma bela de uma brecha, né? É uma bela de uma brecha que a gente tem aqui. Porque quando a gente vê nas leis, lei no mundo inteiro, né? Você vê até em coisa de Fórmula 1, tava vendo um canal lá que tanto de escuderia de Fórmula 1 que pega brecha na lei para colocar um dispositivo eletrônico para passar, para fazer isso, fazer aquilo. É mesmo. Os caras têm uma criatividade enorme. E no mundo inteiro você não tem como a lei prever tudo. Então as pessoas trabalham nas brechas. Nos Estados Unidos trabalham na brecha da lei, na Europa trabalham na brecha da lei, no Japão, qualquer lugar. Na Austrália, no Brasil também, se trabalha nas brechas. Qualquer coisa. No futebol, na Fórmula 1, em todo lugar. É impressionante a criatividade das pessoas.